Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana de Redação e eu trago aqui brevemente, nessa segunda parte da videoaula de hoje, para ter ideias, alguns importantes cientistas brasileiros. Então, vou trazer para vocês 5 grandes cientistas do passado e da atualidade, porque também é uma maneira de a gente pensar na ciência do Brasil, né, nas suas qualidades e nos seus problemas, nas suas dificuldades. Então vamos lá, o primeiro grande cientista que eu trago aqui é Carlos Chaga, médico sanitarista brasileiro, né? Era da época ali de Oswaldo Cruz e Vital Brasil, outros grandes cientistas. Então, nasceu em 1879 e faleceu em 1934, né? E tá aqui, eu vou ler, ó, ele traduziu esse ideal de médico pesquisador. Qual é a contribuição dele para a medicina? Refere-se à doença que leva o seu nome, o seu sobrenome, o mal de Chagas, hoje a gente fala doença de Chagas, né? Aquela que é transmitida pelo inseto barbeiro, né? Principalmente acomete ali pessoas do interior, né, do Brasil, em regiões de interior. Tá? E aí um outro fator também importante de Carlos Chaga é ele tentou reformar o sistema sanitário brasileiro, ok? O próximo é o Vital Brasil, Brasil assim mesmo, com Z. Médico e pesquisador brasileiro, foi contemporâneo ali de Carlos Chaga, nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Então, qual que é o legado dele para a ciência? Ele foi um dos pioneiros do desenvolvimento de soros antiofídicos. Como é que era? Então, ele era médico e também pesquisador. Tinha uma fazenda, a Fazenda Butantã, e lá ele fazia experiências, experimentava, aplicava em cavalos, e hoje essa fazenda se chama Instituto Butantan, que é referência mundial na questão de soros antiofídicos, para a gente combater o veneno das cobras. Vamos lá, então? Eu não podia deixar de fora, eu pesquisei, uma cientista mulher, de antigamente mulher. Olha só a história. Botânica Graziela Maciel Barroso, tem uma história linda. Referência na área de sistemática de plantas, um ramo da botânica dedicado a descobrir, descrever, interpretar os diversos tipos de vegetais. Então, a cientista Graziela Maciel Barroso foi responsável pela catalogação, ou palavra difícil, de vegetais das diferentes regiões do Brasil. Ela tem cerca de 25 plantas batizadas com seu nome. E olhem só que eu achei muito interessante, além de ser uma figura feminina na ciência, que ainda hoje não é tão comum assim, aos 30 anos, ela começou a trabalhar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ingressou no curso de biologia na Universidade do Estado de Guanabara aos 47 e defendeu sua tese de doutorado aos 60 anos. Então, olhem só que história. Além de ser uma grande cientista, que formou gerações de novos cientistas, botânicos, ela ainda tem uma história de vida que mostra que nunca é tarde para a gente começar. E se alguém quiser ser cientista aqui, não importa se está com 50, 60 anos, acredita e vai à luta. Esses foram os 3 cientistas mais que não estão mais com a gente, do século passado. E agora o nome de 2 cientistas da atualidade. Susana Herculano Russell. Adoro ler os textos dela. Ela é formada em biologia genética. Ela era uma neurocientista, assim, um cabeção mesmo, tá, gente? Olha lá, a questão ali, entre aspas. Como nossa massa encefálica trabalha em momentos específicos de nossas vidas, como quando estamos apaixonados, preocupados, estressados, ou como tomamos nossas decisões. Então, como neurocientista, ela busca, a partir dessas perguntas que são, que podem vir ali da psicologia, da sociologia, ela traz esse saber científico da parte, da biologia, da neurociência. Tá? E aqui tem uma observação que eu vou ler aqui. Ó. Ela decidiu em 2016, de uma vez por todas, retornar para os Estados Unidos e tocar seus projetos de lá, ou seja, ela não faz mais pesquisa aqui em solo tupiniquim. E o que ela disse?
nos Estados Unidos, farei mais pela ciência do Brasil do que se ficar aqui. E por quê? Porque os recursos que o governo brasileiro negou a ela, lá existem, né? Então, em dois textos que a gente viu na videoaula 1 de hoje, que colocam ali como argumento, né, como problema a fuga de cérebros, tá aí, fuga de cérebros. Ela é uma cientista brasileira, né, com bastante preeminência, mas não atua aqui no nosso país. E o último aqui, para encerrar, Marcelo Gleiser. Também gosto muito dos textos dele. Ele é físico, olhem só, né? Eu, assim, preciso de português, mas eu gosto de ler. E os textos dele até a gente consegue entender muita coisa, ele não é específico. Então, assim, ó, escreve sobre cosmologia, física de partículas. Opa, como assim? Estuda as menores constituintes. Mas os textos dele são fáceis, tá bom? Tá, gente? São bons. Origem da vida na Terra, essa parte é muito interessante, né? A possibilidade de vida em outras partes do universo. Resumindo, como as substâncias químicas inorgânicas se tornaram entidades vivas na Terra primitiva. Então, ele também, né, nesse fenômeno de fuga de cérebros, reside há muito tempo nos Estados Unidos e é reconhecido lá, tão reconhecido que no ano passado, em 2019, ele ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio da área da ciência bem importante e foi o primeiro cientista latino-americano a receber esse prêmio. Ainda ganhou um prêmio ali em dinheiro, parece que uns 5 milhões de dólares, então tá ali, merecidamente. Tá? Então a gente vê cientistas brasileiros do passado e da atualidade e os seus trabalhos, esses dois últimos com trabalhos ainda em andamento, claro, e que façam mais para a ciência e que também possam, né, num futuro, né, trazer as suas experiências, né, a sua prática de ensino, de sala de aula, aqui para nós brasileiros. Tá bom, gente? Obrigada. Se quiser escrever sobre esse tema, pode escrever. É um tema bem interessante e rico em argumentos, tá bom? Obrigada por assistirem. Até a próxima aula. Tchau!